Alô, meus queridos irmãos, Pastor Moabel. E desta feita vou postar um vídeo sobre expulsamento de demônios. Primeiro vou ler na palavra de Deus. Eu quero basear o meu comentário no que a Bíblia diz. Marcos capítulo 16 diz: E disse-lhes, versículo 15, e disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Não quero ir adiante. Só quero dizer que o primeiro sinal de quem crê em Jesus, segundo Jesus, é expulsar os demônios. Vocês entendem? Eu vou por aquilo que está escrito. Eu não quero saber que um diz, outro diz, que outro professor diz. Não quero saber. Eu quero saber o que a Bíblia diz. Jesus disse que quem cresce nele, a primeira coisa que ele ia fazer era expulsar demônios. E eu tenho uma pessoa que me manda muitas mensagens, e e-mails e perguntas, e finalmente ele me postou um vídeo de uma situação que ele está vivendo. É um vídeo que me causa muita tristeza. Ele pergunta por que os demônios não podem ser expulsos pelos pastores, porque os pastores não se dedicam a expulsar demônios. O que é que está acontecendo? Eu vou lhe explicar a você com poucas palavras. Uma certa vez eu estava num dos estados, lá perto de Brasília, por lá, e estava pregando numa igreja, e no meio da mensagem entrou um homem, assim um pouco com a barba grande, com a barba talvez de uma semana por aí. Entrou e sentou, e no meu coração me veio uma voz, o Gadareno. Eu continuei pregando, terminou a reunião, no caminho de volta um obreiro me disse: Você viu aquele homem que entrou quando você estava pregando? Eu disse: Vi. Se aquele homem foi indicado para ser obreiro desta igreja, no momento que ele se ajoelhou para receber a imposição de mãos para tomar posse da igreja, ele caiu endemoniado. E eu era bem jovem naquela época e comecei a perceber que existe muito obreiro endemoniado. Mas existe muitos obreiros endemoniados. Eu não quero trazer vergonha e tristeza para nenhum obreiro, não. Porque tem muitos obreiros que são zelosos. Chegam no final da vida, alguns deles não têm nem casa para morar, nem salário têm. Eu conheço tantos e tantos casos. Porque eu nasci na Assembleia de Deus. Eu ouvi de Daniel Berg. Eu sou um dos últimos que ouviu Daniel Berg nesta vida. Então, eu sei o que estou falando. E o que aconteceu? Para expulsar demônios, a pessoa tem que ter um posicionamento bíblico. Primeiro, ouvir o que Jesus disse. Aos que crerem, a primeira coisa que ele disse que era expulsar os demônios. Por quê? A palavra demônio está na Bíblia 1049 vezes, segundo o pastor Dake. O pastor Dake foi um pastor que se dedicou ao ensino da palavra como ninguém. Vocês entendem? Ninguém. Ele foi o que mais se destacou, mais deixou artigos escritos, o homem mais dedicado que eu conheci em toda a minha vida. E olha que eu conheci muitos homens dedicados nessa vida. Conheci. Mas Dake foi o que mais se dedicou. E ele tem 1049 citações de demônio na Bíblia. E, para começar, as divindades das nações, segundo Orlando Boyer,
que escreveu a pequena enciclopédia bíblica. Eu tenho esta enciclopédia bíblica aqui há mais de 40 anos comigo. Ele disse, eu conheci ele pessoalmente, ele era meu amigo. Ele diz aqui que as divindades das nações eram demônios. O Brasil também não tem uma divindade? Tem. É um demônio. Vocês entendem? Todas as nações têm suas divindades e são demônios que operam naquela nação. Muito bem. O que vem acontecendo é que, para expulsar demônios, a pessoa vai ter que orar mais, vai ter que ler a Bíblia mais, ele não vai querer orar mais, não vai querer ler a Bíblia mais, vai ter que jejuar. E eu vi um pastor dizer para mim, eu gosto de jejuar. Eu não acredito. Não existe a pessoa no mundo que goste de jejuar. Não existe. Tem alguns até que mentem, que dizem que estão jejuando e não estão. E eles ainda fazem propaganda, olha, estou jejuando 10 dias, agora já cheguei a 20 dias. Alô, cheguei a 30 dias. Alô, 40 dias. Agora já tem gente querendo bater o recorde de Jesus. Claro! Isso é só para a pessoa ser famosa e ganhar mais dinheiro. Quem é que não sabe disso? Então, segundo a Bíblia, se eu vou jejuar, eu não posso dizer a ninguém, nem ficar contristado para que todo mundo saiba que eu jejuo. Vocês entendem? Mas vamos para a palavra do Senhor. Nós encontramos em Deuteronômio 32:17 que as nações tinham suas divindades, eram demônios. Temos também Apocalipse 9:20. Os endemoniados estão possessos de demônios, não apenas enfermos. Os possessos. Então, tem uma pessoa nessa história toda que eu não vou citar o nome, mas eu poderia dizer que era Mateus, Marcos, eu poderia chamar ele de João, Lucas. Um desses 4 nomes eu não quero citar, mas ele vê meus vídeos. E ele insiste muito, e o vídeo que ele me mandou, um vídeo particular, me fala do sofrimento que ele está passando. E ele diz que o pastor dele abandonou ele, os amigos abandonaram ele. E pelo que ele diz, eu percebo que ele pensa que está endemoniado. Número 1. O diabo, o demônio, é especialista em dizer que a pessoa está endemoniado. Nunca que uma pessoa está endemoniada e procura Jesus. Vocês entendem? Nunca. Aquele jovem possesso que Jesus expulsou o demônio, que ele caiu no chão, que espumava, rangia os dentes, ele não procurou Jesus. Foi o pai dele que levou ele. Então, se você procura Jesus, você não está endemoniado. É uma opressão maligna que diz na sua mente que você está endemoniado. Mas você não está endemoniado. Essa história eu conheço há muitos anos. Que Deus te abençoe, meu amigo. Você não está endemoniado. Você está sendo oprimido por uma força demoníaca e lute contra ela e você vencerá. Deus te abençoe. Hoje e sempre. Amém.